Bom dia, minhas crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham passado muito bem o dia de Páscoa em casa, na paz, com a família. Aqui em casa foi tudo tranquilo também, graças a Deus. Passamos em família, um domingo tranquilo. E agora é hora da nossa aulinha de português. Já encheram as garrafinhas, já foram rapidinho ao banheiro, já pegaram o livro? Então hoje nós vamos falar da página 81 e 82. Hoje a gente vai falar sobre adjetivo. A gente falou na aula passada sobre substantivo. Hoje nós vamos falar de outra classe gramatical, que é o adjetivo. O adjetivo sempre vem juntinho do substantivo, dando características a ele, tá? Por exemplo, se eu falo um dragão vermelho dourado, é qualquer dragão? Não. É um dragão vermelho? É um dragão amarelo? Não, eu estou limitando, caracterizando ele. Eu estou dizendo que ele é o dragão vermelho dourado. A gente vai ver aqui no texto de um trecho do Hobbit, que está na página 81, e vocês vão perceber isso melhor agora, tá? Lembrando que adjetivo vem sempre junto do substantivo, caracterizando essa classe gramatical, tá bom? Vamos começar nossa aula? Então, vamos começar. Aqui nesse texto da página 81, já vem algumas palavras destacadas. Enorme, vermelho dourado, palpitante, grande, enrolada, invisível, incontáveis, preciosos, trabalhado, bruto, rubra. Eu destaquei aí no vídeo, em vermelho, os substantivos a que esses adjetivos se referem, tá? Vamos ler o texto. Lá estava ele, um enorme dragão vermelho dourado. Um ruído palpitante vinha de suas narinas e mandíbulas. Embaixo dele, sob os membros, ia a grande cauda enrolada em torno dele, por todos os lados, espalhando-se pelo chão invisível, jaziam incontáveis pilhas de objetos preciosos, ouro trabalhado e ouro bruto, pedras e joias e pratas que a luz rubra tingia de vermelho. Aqui, gente, a gente já vê o seguinte, que quando eu falo em dragão, que é o nosso substantivo, é o nome do ser. Lembra na unidade passada que a gente aprendeu? Quando eu falo enorme e vermelho dourado, eu estou dando o quê? Características ao dragão. Então, não é qualquer dragão, não é um dragãozinho, um dragão médio, não. Ele era enorme. E ele era o quê? Vermelho dourado. Aqui, quando eu falo do ruído, o quê? Palpitante. Então, já sei como era esse ruído. A cauda era o quê? Grande e enrolada. Eu estou dando características. Como era essa cauda? O chão era invisível. As pilhas de objetos eram o quê? As pilhas eram incontáveis. E de objetos que preciosos. Eram qualquer objeto? Era objeto jogado fora? Era objeto de casa? Era objeto do brechó? Era objeto do banheiro? Não. Eram objetos o quê? Preciosos. E tinha dois tipos de ouro, ó. Simplesmente era só ouro que tinha? Não, tinha ouro trabalhado e ouro bruto. Eu estou caracterizando o tipo de ouro. Pedras e joias e prata. E a luz o quê? Rubra. Já está me dizendo que tipo de luz que tinha lá. Qual era essa luz? Está caracterizando uma luz rubra, vermelha. Então, gente, as palavras em destaque, essas que estão em amarelo, assumem um papel importante na construção do sentido do texto. Isso é uma afirmação, não uma pergunta, tá, gente? A pergunta vem agora. Qual é esse papel? Essas palavras, elas nomeiam os seres? Serve para nomear os seres? Nós aprendemos na unidade passada que quem nomeia os seres, gente, é o substantivo. Essas palavrinhas em amarelo servem para dar característica aos seres, caracterizar os seres. Não foi isso que a gente viu agora aí no texto? E completar o sentido das palavras não é. Elas servem para caracterizar os seres. Agora, releia o trecho eliminando as palavras destacadas. O entendimento e a sensação foram os mesmos da primeira leitura? Se eu só dissesse assim, lá estava ele,
Um dragão. Seria a mesma coisa dizer, lá estava ele, um enorme dragão vermelho? Acho que não, né, gente? Então, a sensação é a mesma de ter enorme dragão e vermelho dourado ou não? Não é a mesma. Para você, essas palavras são importantes no texto? Sim. Por quê? Por quê, hein, gente? Porque confere o quê? Características importantes na construção do sentido do texto. Né? Quando você lê enorme dragão vermelho dourado, você consegue imaginar que tipo de dragão é esse, detalhar o texto, dar sentido para o texto, ver que é um dragão que causaria medo, pânico, pavor ao personagem. Não foi isso que aconteceu? Quando diz que a cauda era grande, enrolada, você também consegue imaginar a proporção do corpo desse dragão. Então, ela confere características importantes na construção do texto. Então, é indispensável os adjetivos nessa construção textual, tá bom? Nós agora vamos ver a classificação do adjetivo. Os adjetivos também podem ser apresentados por mais de uma palavra. Por exemplo, amor de pai. De pai equivale a paterno, amor paterno. Se eu disser para você amor de mãe, o de mãe equivale ao quê? Amor materno. Implante de cabelo. De cabelo se refere a implante capilar. Então, o adjetivo que vem depois do substantivo pode vir com uma palavrinha só ou com duas, se referindo a uma. Quando vierem duas palavras referentes a uma única, é locução adverbial. Tudo bem? Vamos seguir a aula. Agora nós vamos aprender a classificação do adjetivo. Como os substantivos, os adjetivos podem ser simples quando formado com uma única palavra, composto quando é formado por mais de uma, primitivo com uma palavra que ela vai derivar outro adjetivo, ou derivado, que vem de um adjetivo primitivo. Por exemplo, perigoso vem de perigo, otimista vem de ótimo. Flexões do adjetivo. Os adjetivos eles podem ser flexionados em gênero. O que é gênero, gente? Masculino ou feminino. E número, singular ou plural. Para concordar com quem? Com o substantivo. A gente falou que adjetivo, ele acompanha quem? O substantivo. Então, se o substantivo estiver no masculino, o adjetivo vai estar também no masculino. Se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo estará também no feminino. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo estará no singular. Se o substantivo estiver no plural, o adjetivo também estará no plural. Vamos ver aqui. Menino pequeno, masculino singular. Aqui foi o quê? Masculino singular. Meninos pequenos. Aqui é o substantivo. O substantivo está o quê? Masculino plural. O adjetivo vai estar como? Masculino plural. Menina pequena. Substantivo feminino singular. O adjetivo vai acompanhar. Feminino singular. Meninas pequenas. Meninas é o substantivo que está no plural feminino. Como vai estar aqui o adjetivo? Plural feminino. Pequenas. Quanto ao gênero, assim como os substantivos e adjetivos também podem ser uniformes. O que a gente aprendeu que é uniforme? Uniforme é quando só tem uma única forma. Então, quando eu falo aqui, comum para os dois gêneros, né? O café quente. O café não tem outra forma.
né? O café é masculino e quente também serviria, por exemplo, se eu tivesse uma palavra aqui feminina. A água quente, o café quente, a sopa quente. Então, quente vai ser uma única forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. Tudo bem? Uniforme, só tem uma única forma. Ou uniforme. Eu tenho 2 tipos de adjetivos, um para o feminino, o outro para o masculino. Quando eu falo menino bonito, eu tenho o substantivo masculino, mas eu tenho bonito, que também pode ser bonito ou bonita, conforme o substantivo. E aqui, ó, menina bonita. Olha como eu tenho 2 formas. Ao contrário do uniforme que eu tinha só quente, tanto para a água quanto para o café, tanto para o feminino quanto para o masculino, aqui eu tenho bonito e bonita, um para cada caso, um para o feminino, outro para o masculino. Na página 82, nós vamos falar sobre a flexão dos adjetivos compostos. Aqui eu quero deixar claro o seguinte, eu falei sobre locução adjetiva, que é formada o quê? Por 2 palavras. Quando eu dei o exemplo de amor de pai, essas 2 palavras de pai equivalem a paterno. Amor de mãe equivalem a materno. Diferente de adjetivo composto. O adjetivo composto, ele não vai ter uma palavra que substitua ele. Geralmente vem com hífen e a segunda palavra ela vai caracterizar a primeira. Não vai ter uma palavra para substituí-la, tá? Por exemplo, aqui, ó, muitas intervenções médico-cirúrgicas são desnecessárias. Então, esse é o tipo de intervenção, médico-cirúrgicas. Então, assim, só o segundo elemento vai ser flexionado, tá bom? Quando for adjetivo composto com hífen. Mas toda regra tem a sua exceção. No adjetivo, por exemplo, surdo, mudo, os dois elementos variam. Tanto no de gênero, né, masculino e feminino, quanto no número, singular e plural. Surdo, mudo, surda, muda, surdos, mudos, surdas, mudas. Nos adjetivos compostos que indicam cores, se o último elemento da composição é um substantivo, não vai variar, tá, gente? Porque a nossa variação é feita onde? No último elemento. Mas se esse último elemento for um substantivo, não vai variar. Quando eu disser, por exemplo, vasos vermelhos, sangue. Olha esse último elemento. Não, sangue não é um substantivo? Então vai ficar no singular, não vai mexer. Blusas amarelo, ouro. Ouro é um substantivo, então não mexe. Também são invariáveis os adjetivos compostos. Azul marinho e azul celeste. Quando tiver azul marinho e azul celeste, não mexe, gente. Olha aqui uma palavra masculina, tecidos, masculino e no plural. Azul celeste não vai para o plural. Fica azul celeste singular. Calças. Aqui já é feminino. Azul celeste vai ficar também do mesmo jeitinho. Por quê? Porque é azul celeste. Se for azul celeste ou azul marinho, não vai variar, tá bom? Vamos agora falar dos graus do adjetivo. Para indicar intensidade das características que designam, os adjetivos apresentam 2 graus, comparativo e superlativo. Gente, o comparativo vai comparar uma coisa com a outra, entre 2 coisas, tá? Ou entre 2 pessoas, entre 2 coisas. Esse é o comparativo. Agora, quando eu uso superlativo, eu vou falar sobre essa coisa no grupo. Vamos ver aqui os exemplos que eu vou explicar direitinho para vocês. Aqui, o grau comparativo, como eu disse, compara característica entre 2 seres. Então, pode ser de igualdade quando eu falo João é
tão corajoso quanto seu irmão. Eu estou dizendo o quê? Que eles são igualmente o quê? Corajosos. De superioridade. João é mais corajoso do que seu irmão. Ele é mais corajoso. Eu estou comparando duas pessoas. E estou dizendo que um é mais do que o outro. Porque é o quê? Superioridade. Quando eu falo de inferioridade, eu quero dizer que um é menos do que o outro. João é menos corajoso do que seu irmão. Então, eu tenho o grau comparativo, que é entre dois seres, que eu posso falar que é de igualdade, se um é tão quanto o outro. Superioridade, se ele é mais, se é superior, ele é mais. Se ele é inferior, ele é o quê? Menos. Então, nós temos esses três tipos de grau comparativo. No grau superlativo, eu vou intensificar uma característica no grupo. Eu não vou comparar um ao outro, eu vou comparar ao grupo. Então, sinteticamente, eu posso dizer que José é inteligentíssimo. Por que sinteticamente? Eu usei uma palavra só, inteligentíssimo. Agora, se eu quiser fazer isso de forma analítica, eu vou o quê? Analisar. Então, vamos analisar a palavra inteligentíssimo aqui, ó. José é o quê? Muito inteligente. Olha aqui, são duas palavrinhas, uma locução adjetiva querendo dizer uma só. Relativo de superioridade. Quando eu falo que é relativo, eu estou me referindo o quê? Relativo a alguma coisa. José é o mais inteligente de quem, gente? Dos alunos. Aqui, no absoluto, ele é absoluto. Eu não comparei a grupo algum. Agora, eu quero comparar ele ao grupo. Então, ele é grau superlativo relativo de superioridade. Então, quando eu faço relação, eu faço uma relação ao grupo no caso do grau superlativo. Quando eu quero falar de relativo de inferioridade, eu vou também fazer isso com relação ao grupo. José é o menos inteligente dos alunos. Vamos ver aqui alguns exemplos quando a gente tem o grau comparativo e superlativo feito de modo especial. O adjetivo é bom. Quando eu vou fazer o comparativo de superioridade, eu vou dizer o quê? Que José é o melhor. Eu estou aqui comparando um com o outro. É melhor do que seu irmão. Mal. José é pior do que seu irmão. Grande. Ele é maior do que seu irmão. Pequeno. Ele é menor do que seu irmão. Por quê? Eu estou comparando. Se eu comparo um com o outro. Eu comparo o quê? Dois elementos. No superlativo, ele é absoluto. Sozinho ou com relação ao grupo. Se eu falo José é ótimo, José é péssimo, José é o máximo, José é o mínimo. Agora, se eu fizer isso de forma relativa, eu posso dizer que José é o melhor da turma, José é o pior da turma, José é o maior aluno da turma. José é o menor aluno da turma. Então, isso aí foi o relativo. Essas são as formas especiais, tá, gente? De se fazer o comparativo e superlativo com esse tipo de adjetivo. Bom, mal, grande e pequeno. Na língua portuguesa, geralmente os adjetivos vêm depois do substantivo. Primeiro vem substantivo, depois vem adjetivo. Como em menina linda. Menina, substantivo, linda está caracterizando ela. Então, o adjetivo vem depois do substantivo. Mas eu posso normalmente falar linda menina. Só estou dando ênfase ao linda. Não está mudando o sentido da frase. A menina vai continuar linda. Mas olha esse caso, eu posso falar assim, eu tenho um velho amigo, ou eu tenho um amigo velho. Vocês viram a diferença? Olha aí, um velho amigo e um amigo velho. Quando eu falo, eu tenho um velho amigo, é um amigo o quê? Antigo. Quanto tempo eu tenho esse amigo, não é verdade?
Agora, quando eu falo eu tenho um amigo velho, olha o sentido como muda um pouco. Isso quer dizer o quê? Que ele já tem idade. Ele já tá com idade avançada, ele tá velho na idade, né? Então, pode ter diferença nesse sentido, nesse emprego do adjetivo, nesse caso, tá bom? A gente tem que ver direitinho como ele está sendo empregado, se vai mudar o sentido da frase. Se vocês ficaram com dúvidas no nosso tópico de hoje, que foi o adjetivo, vocês podem dizer aqui pra tia, que eu vou responder a todos vocês que eu tô aqui online, tá bom? Um beijo, bom dia para todos vocês.